Mas, se nós quisermos cobrir essa diferença, sem sombra de dúvida, nós temos que contar com a educação, que vai aumentar em muito, inclusive, o nosso potencial de desenvolvimento econômico. Então, é um círculo virtuoso que nós estamos querendo criar, em que mais investimento em educação retorne do ponto de vista político, porque fortalece a democracia, social, porque melhora os indicadores sociais, e econômico, porque aumenta o potencial do país crescer com justiça social. Então nós temos uma agenda grande. Então daqui 2 semanas, nós vamos ver. Cumprimos a meta do PDE, lançado no ano passado? Não cumprimos. Onde cumprimos? Onde não cumprimos? Por que cumprimos em certas localidades? Quais foram as boas práticas adotadas? Quais foram os programas acionados? Quais foram as ações executadas que permitiram superar em muitas localidades, que isso vai acontecer, superar as metas de qualidade? E o interessante desse indicador, desse IDEB, é que não é apenas uma questão de desempenho em prova nacional, que é muito importante. É também a questão da equidade, é a questão do fluxo, é a questão do rendimento escolar, é a questão de não deixar ninguém para trás. Não adianta na 8ª série o indicador ser lindo e maravilhoso, só chegou 30% lá, só chegou 40% lá. Então nós temos que medir desempenho, mas temos que medir fluxo também, garantir que ninguém fique para trás. E esse IDEB é um ovinho de Colombo, porque ele combina as duas variáveis, numa escala de 0 a 10, e permite a qualquer cidadão acompanhar. Todo mundo sabe o que significa uma escala de 0 a 10, o que significa uma meta, se cumpriu ou não cumpriu a meta. Então é muito importante, nós não podemos reduzir a educação a isso. Educação não é isso. Né? Mas sem isso não tem educação. Sem garantir condições mínimas, habilidades mínimas, domínio da língua, domínio da matemática, nós não vamos avançar na ciência, não vamos avançar na história, não vamos avançar na filosofia, nós não vamos avançar na sociologia, não vamos avançar em nenhuma outra área. Então, são pré-condições obrigatórias de um país que se pretende sério na área educacional. Eu vejo também com muito bons olhos o envolvimento cada vez maior da nossa rede federal com a questão da EJA. Porque também nós temos que entender que a recuperação dessa visão global, essa visão sistêmica, essa visão totalizante da educação, exige a expansão da educação profissional e superior, mas não na velha maneira, de expandir uma universidade voltada para si mesma. Nós queremos uma universidade renovada, uma universidade que se expanda, e nós vamos dobrar as matrículas das federais, até 2010, vamos dobrar as vagas de ingresso das federais. Mas nós queremos uma universidade que olhe para a educação básica, que olhe para a educação de jovens e adultos, que olhe para a educação profissional, forme quadros para todas as etapas, níveis e modalidades de ensino. E hoje nós temos uma universidade que enxergou essa necessidade, mais comprometida com a formação de professores, mais comprometida com a extensão. Então, nós recebemos uma carta do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, que é uma maravilha, elogiando as políticas extensionistas do Ministério da Educação, porque todo mundo fala da indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, o que é muito fácil e bonito dizer. Mas como é que você tira do papel as políticas de extensão e transforma em política pública efetiva? Hoje você tem uma universidade com atividade de extensão em todo o Parque Federal. Hoje você tem universidades comprometidas com formação em todo o Parque Federal. Isso vale para professor de EJA, vale para a licenciatura de Física, Química e Biologia, vale para as áreas de necessidade do Ministério da Educação. Então nós temos uma perspectiva renovada de efetivamente resgatar a dívida social e fazer o país avançar em educação. Então, para nós, eu concluo dizendo, para nós, educação de jovens e adultos, alfabetização, não é
mais um eixo de atuação do Ministério da Educação. É um conjunto de ações e programas que está em pé de igualdade com todas as ações dos outros eixos de atuação do Ministério. Nós consideramos isso imprescindível para resgatar o que nós chamamos de visão sistêmica da educação. Uma visão que cuida da creche até a pós-graduação, sem queimar etapas. Sem queimar etapas. Educação infantil e assim por diante, até a pós-graduação. Não foi por outra razão que o Jorge Guimarães da CAP lançou um programa de pós-doutorado. Ele achava que já estava na hora do país ter um programa de fixar o recém-doutor no território nacional até que ele encontre um caminho profissional no Brasil. Porque muitos não voltavam do exterior porque não tinham garantia de sustentabilidade. Embora o Brasil não seja um país que perca talentos para o mundo, é um dos países que menos perde, porque quem mora aqui não quer sair daqui, essa que é a verdade, mas ainda assim nós queremos trazer os 5% que a gente estima que fiquem fora. Porque muitos ficam porque faltava oportunidade aqui. Agora vejam vocês, só pelo Reúne nós vamos autorizar 14 mil contratações nas federais. A maioria dessas vagas serão preenchidas por mestres e doutores, formados no Brasil e no exterior. Nunca antes na Espanha. 14 mil vagas docentes na Universidade Federal. E aí diziam assim, não, mas aí não vão dar o reajuste salarial. Diziam que a gente já ia expandir sem atender os atuais docentes. Fizemos um acordo sindical, fizemos uma expansão, e sempre tem coisa para fazer. Essa que é a verdade. Nunca está bem, nunca está bom o suficiente. Mas se você for para a Espanha, que teve um avanço extraordinário, estão em crise, por causa dos dados do PISA. Se você for para Israel, Israel está em crise por causa dos dados do PISA. E é um país que tem o livro como símbolo. Então, a educação tem que se acostumar que sempre vai estar em crise. Porque sempre é possível avançar. E nós não podemos nos contentar mesmo com nenhum patamar que a gente considere satisfatório. Quando a gente fixa uma meta para 2022, não é para parar em 2022. Alguém em 2022 vai fixar a meta para 2044. E aí o Brasil vai seguindo, e avançando na educação. É óbvio que a educação não é uma coisa isolada do resto da sociedade. Nós temos uma sociedade dividida, nós temos uma sociedade cindida em classes, nós temos uma divisão social do trabalho que impõe restrições ao sistema educacional, qualquer que seja. Há limites estruturais pela forma como a própria economia está organizada, pela forma como a política está organizada. Há limites estruturais. Mas nós temos que justamente forçar o máximo, esticar a corda ao máximo, para permitir, inclusive, que a educação permita vislumbrar novas formas de organização da sociedade, novas formas de superação da divisão do trabalho, novas formas de produzir, de se relacionar com a natureza e com o semelhante. É a educação que vai permitir isso também. Então nós vamos temos que esticar essa corda quanto pudermos para dar condições críticas, criativas, para todo indivíduo poder se colocar na sociedade de maneira autônoma, no uso no gozo da sua personalidade constituída, para incidir sobre a realidade social, natural, econômica e poder transformá-la para o bem de todos. Esse é o recado que eu deixo. Eu agradeço muito a presença de vocês. Que vocês tenham uma excelente conferência, que vocês possam tomar as decisões que vão fazer com que o Brasil tenha uma presença de destaque na Confiter do ano que vem em Belém, onde nós certamente nos reencontraremos. Boa noite, obrigado.